pessoal, tudo bem? Eu me chamo Briane Mourão, sou professora de matemática e hoje eu estou aqui substituindo o grande professor Tiago. Ele teve que se ausentar nesse primeiro momento, mas aí a gente vai dar continuidade ao conteúdo que começamos ontem, né? Eu estava aqui na aula com ele, a gente começou falando sobre como que a gente expressa e faz a leitura de números grandes e números muito pequenininhos, de como que isso influencia no nosso dia a dia, né? Da maneira como a gente percebe e onde a gente aplica esses valores. E hoje a gente vai generalizar essa escrita. Como que eu faço para poder transformar esse número que tem muitos dígitos, por isso que a gente chamou de números grandes, que também coloca tamanho nas coisas, né? Ou números muito pequenininhos, que também coloca tamanho nas coisas, só que pequenas. E aí a gente percebe que números grandes e pequenos, necessariamente a gente precisa dizer como que eu estou avaliando isso. Se eu estou medindo o tamanho, aí sim eu posso dizer que é um número pequeno. Mas se eu estou medindo a quantidade de dígitos que a gente escreve, até uma representação de uma coisa que é bem pequenininha, também pode ser escrita com uma quantidade de dígitos muito grandes. Então, a gente percebe esse tipo de escrita sendo, assim, tendo a necessidade de ser feita de outra maneira. Porque senão existem situações em que a gente vai precisar escrever bastante dígitos, né? Então, vou escrever muitos e aí a gente não vai conseguir fazer uma leitura efetiva daquela informação, tá certo? Então, vamos lá, né? Sejam bem-vindos mais uma vez. A gente tem o formato da aula digital, o que possibilita que você assista essa aula através do computador. Depois, você vai assistir também lá no YouTube, né? Do celular, na televisão nesse momento. Eu vou trazer aqui o professor Pedro hoje para me ajudar. Ele vai falar um pouquinho sobre essa interatividade que a gente tem e falar também como é que está a movimentação ali no chat. Tudo bem, professor? Olá, pessoal. Muito bom dia. Seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática para você que é aluno do nono ano, tá bom? Então, eu me chamo Pedro Vitor e hoje eu vou estar auxiliando aqui Briane na vivência desse conteúdo aí nas potências de base 10, tá bom? Vocês sabem que a nossa aula tem um formato digital e você pode assistir ela através do celular, baixando o nosso aplicativo, tá bom? Vai aparecer aí dois QR Codes aí bem bonitinhos, um para Android e o outro para iOS. Basta você colocar a sua câmera aí nesse QR Code e você vai ser direcionado para a sua loja de aplicativo para que você possa fazer o download, tá bom? Desse aplicativo. E lá você vai colocar o seu login e a sua senha, tá? O seu login é a sua matrícula e a sua senha é o seu aniversário, tá bom? O dia com 2 dígitos, o mês com 2 dígitos também e o ano com 4 dígitos. E aí você vai ter acesso, tá bom? À nossa plataforma. Você vai clicar lá no nono ano e você vai ter acesso à aula, podendo assistir a aula ao vivo, tá bom? Comentando aqui no chat, dizendo seu nome, que escola você é, mandando as suas dúvidas e participando aqui conosco da aula, tá bom? Então, faz o download aí e acompanha a nossa aula. Eu vou voltar com a Briane, que ela vai dar continuidade ao assunto. Bom, gente, a ideia de ter o aplicativo é trazer essa acessibilidade, né, para que todo mundo consiga, de fato, acompanhar a nossa aula. Daí, além disso, a gente tem o YouTube, né, o canal lá que você pode acessar e verificar as aulas anteriores. E também, pensando nessa acessibilidade, a gente tem aqui a Jéssica, que está me ajudando com a tradução simultânea com a Língua Brasileira de Sinais. E daí, podendo, de maneira muito, assim, efetiva, alcançar a maioria das pessoas. Então, se você conhece alguém que precisa conhecer o projeto, conversa com essa pessoa, diz que tem um aplicativo, fala também do nosso canal no YouTube, tá? Para a pessoa ir lá e acessar, colocando também as informações de vocês lá nos comentários. Aqui tem um balãozinho, né, sinalizando o momento da interação. Ali o Pedro está no chat, depois você pode fazer os comentários no YouTube e a gente sempre traz para a próxima aula, tá bom? Como eu falei, lá no YouTube também tem um repositório. Pessoal, essa aula, ela acaba sendo uma revisão. A gente já falou um pouquinho sobre notação científica aqui. E em outras séries também tem um pouquinho sobre essa relação com as potências de 10. Então, você pode explorar dentro do YouTube os canais lá, as playlists, perdão, e aí observar dentro das outras séries conteúdos que são relacionados com essa noção de potência, com essa ideia de notação científica. E aí lembrar se você, acaso, não tem conhecimento inicial sobre esse conteúdo. Inclusive, a aula de ontem também já está lá disponível, tá certo?
Então, vamos lá, né? A gente vai começar a nossa aula. Tiago vai estar aqui me ajudando com o emojizinho dele. A gente vai seguir aqui no conteúdo. Na aula passada, a gente começou explorando e reconhecendo como que esses números grandes ou pequenos, eles se apresentam, né? Então, a gente observou algumas informações sobre como esses números grandes e pequenos aparecem. A gente viu, por exemplo, a quantidade de pessoas que vivem no planeta Terra, né? A gente tem ali, ó, 1.000, milhão, bilhão, 7,8 bilhões de habitantes, bilhões de pessoas aqui na Terra. E aí, quando a gente vai escrever esse tipo de número, a gente já tem muitos zeros. O peso de um fio de cabelo, ó, tem muitos zeros ali, né? 0,00004 quilogramas. Um grão de arroz, quanto que pesa um grão de arroz? E a palavra Google, a gente também viu essa ideia, né, do que significa esse número, né, o número Google, e a gente verificou a possibilidade de escrita disso. A gente também viu ali um probleminha relacionado à quantidade de minutos e também vimos a ideia do tamanho de um vírus. Então, a gente está passando aí para vocês um vídeo curtinho, lembrando de como que a gente utilizou esse raciocínio, né? A última ideia foi resolver um probleminha medindo aí o tamanho de um vírus comparado ao tamanho de uma pessoa. E daí a gente começou a explorar essa possibilidade de multiplicação. Então vamos observar aqui. Nesse primeiro contexto, nessa primeira ideia, a gente está trabalhando com a representação e o reconhecimento de números grandes e números pequenos para fazer algumas medidas. A gente viu medidas das pessoas, a gente viu o comprimento de um vírus, né, o diâmetro de um vírus, a gente verificou a quantidade, o tamanho de uma pessoa comparado a esse vírus. Então, você vê, se eu já tenho uma medição de um vírus com um tamanho muito pequenininho, então, se eu for comparar o tamanho de uma pessoa, ele é muitas vezes maior do que esse vírus. E aí, esses números que a gente acaba utilizando para fazer essa representação, acabam sendo números que são muito compridos, que expressam uma quantidade muito grande. Daí, a gente tem que arranjar uma maneira de escrever esse número de maneira mais tranquila, que a minha leitura e até a minha compreensão desse tamanho, ela fique mais fácil ao perceber a quantidade de zeros ou o expoente, que é o caso que a gente vai trabalhar nesse momento, tá certo? Então, vamos lá, ó. O resultado que a gente observou nos problemas anteriores, né, a gente verificou ontem um problema em relação a horas de vídeo por ano lá no YouTube, a gente fez a conversão das medidas e a multiplicação da quantidade de vídeos postados pela quantidade de minutos em média que eles tinham, a gente verificou ali, perdão, a quantidade de horas, né, horas de vídeo por ano no YouTube, eu tenho esse número bem grandão, a gente não fez a leitura ontem, né? Depois a gente também tem esse tamanho aí do vírus. Então, a gente tem aí um número que representa um tamanho pequenininho, mas a escrita do número é bem grande. Então, a gente começa a pensar quais são as possibilidades de representação desse número, tá? E aí, a gente utilizou a seguinte maneira, olha, eu estou colocando ali a possibilidade da gente ir reduzindo alguns valores. E aí, a gente percebe que existe o mesmo número representado com potências diferentes, né, com multiplicações diferentes. A gente observa que números que terminam com 0, eles são múltiplos ou de 10, ou de 100, ou de 1000. E esses números já são representados através de potência desde lá do 6º ano. Agora, no 9º, a gente vai aprender como manipular esses valores e escrever essas potências de base 10 utilizando esse mesmo raciocínio. Mas não necessariamente eu vou utilizar somente os zeros do final do número. Aqui a gente vai precisar explorar de que maneira eu quero escrever esse valor e de quantas formas eu percebo essa manipulação dessa vírgula que vai aparecer aí já já e essa quantidade de zeros que vai representar esse valor no expoente, tá certo? Então, vamos observar ali, ó. A gente vai ter o 10 elevado à primeira sendo a primeira potência, né? Sendo apenas uma vez o número 10. Então, deixa eu observar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 zeros. E ali a gente tem 1, 2, 3, 4 zeros. Então, quando eu multiplico por um 10, aparece mais um zero. Então, aqui tem 5 zeros e ali tem 4 zeros. Já na segunda linha, a gente tem aqui, ó, 10 elevado à segunda, ao quadrado, né? Então, a gente vai ter 2 zeros no final desse número. Ali a gente tem um zero a menos, ó, 3 zeros ali no finalzinho, e aqui a gente continua com 5 zeros.
Tá percebendo aí o que está acontecendo? Vamos para o próximo, ó. Eliminamos um zero ali, temos 2 zeros. Aqui a gente continua com 5 zeros. É o mesmo número representado com outra forma, né? A potência de 10 ali está aumentando o expoente e a gente está diminuindo a quantidade de zeros. Ó, esse aqui você tira um zerinho, tá? Aqui no finalzinho, a gente teria só um zero ali no final e teríamos aqui o 4 no expoente, porque a gente ia retirar 4 zeros. Mas a representação é do mesmo valor. Então, o que a gente começa a perceber? Que a ideia dessa representação na potência do 10 significa para a gente a redução dessas casas, pelo menos a partir do zero que a gente está percebendo ali, tá certo? Eu vou passar a palavra para o professor Pedro aqui rapidinho, para ele fazer os comentários dele sobre esse conteúdo e a gente volta já já. E aí, professor? Bom, Briane, o pessoal aqui já está dando bom dia, né? O Luiz deu bom dia, o Gabriel também nos deu bom dia, está acompanhando aqui a nossa aula. E é bastante importante essa questão da escrita do número, tá? Você pode notar que essas potências que Briane escreveu aí, os números de base 10, a cada expoente que ela vai adicionando, a gente vai retirando um zerinho lá do número, tá bom? Então, toda vez que tiver um número seguido de alguns zeros, você pode retirar todos esses zeros, tá? E escrevê-lo na forma de potência, tá bom? Por exemplo, 26.000. Então, se eu tenho 26.000, eu tenho 26 seguido de 3 zeros, tá bom? Então, eu posso escrever esse produto aí na forma de 26 vezes 10 elevado à terceira, tá bom? Esse 3 é a quantidade de zeros que apareceu lá no 26.000, tá bom? Mas aí a gente consegue encontrar um outro problema. Imagina aí, Briane, se eu tenho um número, por exemplo, 7.543 seguido de 5 zeros. O número ele ainda vai continuar grande, né? Já que eu vou escrever todos esses números vezes 10 elevado a algum número, tá bom? Então, sempre a ideia é da gente pegar esses números muito grandes ou esses números muito pequenos, né? Que são o caso dos números decimais, tá bom? Eles são grandes em relação à quantidade de dígitos, tá bom? Em relação à quantidade de algarismos, tá bom? Então, todos os números eles vão ser grandes que a gente vai representar aqui, na quantidade de algarismos. Quando a gente fala que o número é muito grande ou o número é muito pequeno, é porque os números pequenos ele tem uma vírgulazinha lá, tá? 0,0000000 e aí vem alguns números diferentes de zero, tá bom? Então, sempre você vai notar que esses números que possuem muitos algarismos, a gente pode representá-los na forma de notação científica, tá bom? A gente pode representá-lo na forma de potência de base 10, certo? E quando a gente coloca esses números nessa forma, a gente consegue entender, tá? A relação que existe entre eles e se ele é um número muito grande, né? Ou se ele é um número muito pequeno, no caso dos números decimais, tá bom? Então, Briane vai dar continuidade aí com o assunto e você vai perceber a relação que existe, tá bom? Até entre os expoentes aí dos números muito grandes e dos números muito pequenos, tá bom? Então, eu vou voltar com Briane, que ela vai dar continuidade à aula. Bom, pessoal, Pedro foi massa aí com a explicação dele, falando com essa ideia de comprimento, né? A gente tem essa noção de que eu posso escrever um número muito grande, nesse caso aqui a gente está mostrando um valor de quantidade muito grande, ou a representação de algo que é bem pequenininho. Só que quando a gente fala desse comprimento do número, para poder escrever com essa base 10, a gente está falando da quantidade de dígitos que eu vou precisar utilizar para fazer essa representação. E por isso, a gente vê a necessidade de fazer uma escrita com uma maneira diferente. Nesse primeiro momento, a gente está utilizando um valor muito grande para que você comece a associar essa mudança entre a quantidade de zeros que a gente tem ali e o valor do expoente que a gente vai começar a colocar. Ó, inicialmente, a gente vai ter que escrever o número vezes 10 elevado a algum expoente, que Tiago já colocou ali para a gente a letra P, fazendo essa representação, né? E daí, o que começa a perceber? Eu tiro um zero e o expoente começa a surgir ali, ó. Tirei um zero, então o meu expoente ficou 1. Lembrando que a gente está representando exatamente o mesmo valor. A gente está mudando a potência,
diminuindo a quantidade de dígitos que tinha no valor inicialmente, aumentando o número do expoente, que é o que a gente vai começar a fazer agora, mas o número que a gente quer representar é exatamente o mesmo. Então, a maneira de representar é uma outra, mas o valor que eu estou expressando é o mesmo, tá certo? Então, a gente vai perceber essa sequência acontecendo na retirada desse zero. Eu vou retirar mais um zero aqui, ó, e aí a gente vai colocar o 2 como expoente. A gente vai fazer o mesmo processo para a próxima situação, ó. Retirar 3 zeros, retirar 4 zeros, e aí você percebe que essa quantidade de valor no expoente vai aumentando, né? Então, observa, a gente tinha trazido esse problema inicialmente e falamos sobre a parte de ter um número muito grande. Agora, se a gente tiver um número muito pequeno, qual que seria essa ideia, tá? A gente tem essa representação agora e o raciocínio é, se eu estava tirando os zeros e colocando esse valor no expoente, eu tinha um número muito grande e já pensava nesse raciocínio, né? Um múltiplo de 10, um múltiplo de 100, um múltiplo de 1000. E agora, quando eu tenho esse número bem pequenininho que Pedro falou aqui, agora eu tenho um número decimal para expressar um tamanho bem menor do que a gente está ali percebendo, né, esse valor. E agora eu estou fazendo a remoção, olha, a quantidade que eu quero representar é exatamente a mesma, a igualdade está expressando o mesmo número, só que aí a gente percebe uma mudança lá na representação da esquerda, né? Então eu tenho, ó, a quantidade totais de zeros e o expoente pezinho ali balançando. Ele está querendo perguntar para a gente, olha, nessa representação, para escrever esse número, qual que seria esse valorzinho que está aqui em cima? Qual que seria esse expoente, né? Se eu diminuo um zero, qual que seria esse expoente? Se eu diminuo outro zero, e assim por diante. A gente acabou de ver um exemplo que diminuindo os zeros, eu teria que aumentar um valor no expoente. Só que aí a gente tinha um número que tinha uma quantidade, uma representação muito grande. Porém, se a gente observa agora esse número muito pequenininho, será que retirando esses zeros eu vou somar valores no expoente? Então vamos perceber o que vai acontecer aqui, ó. A gente observa aí que nesse primeiro momento eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zeros. E ali também 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zeros. Então, a gente percebe esse tipo de comportamento. Eu mantive os zeros aí, né? Se a gente tirar um zero dessa potência, o que vai acontecer? Ó, para cada situação dessa, ele está tirando um zero e está permanecendo com um pezinho ali com o expoente, né? Mais uma vez. Eu estou aumentando esse número, eu estou diminuindo esse número, o que está acontecendo com esse valor? Então, vamos observar aqui, ó. O que é que o zero à esquerda representa agora? Então, a gente já viu essa expressão antes e, às vezes, a gente acaba sendo enganado por ela, né? Dependendo da posição que esse zero esteja, a gente tem a possibilidade de não valer muita coisa. Mas, dependendo do contexto, que é o que a gente está estudando hoje, esse zero à esquerda vai trazer para a gente uma outra ideia. Olha o que vai acontecer aqui, vê? Essa noção de colocar um zero à esquerda significa que a gente está aumentando o valor desse número. Agora ele já começou a aparecer ali em vermelho, né? Então quer dizer que a gente está andando com a vírgula uma casa. E essa movimentação para frente está dizendo que eu estou expressando esse número que antes era um número bem pequenininho, com um valor ali que está ficando um pouco maior que ele. Só que isso tem que fazer alguma alteração nesse pezinho, nesse expoente. Então, a gente percebe que a relação de zeros que eu vou começar a remover e o expoente que vai começar a aparecer, ela vai ser direta. Quando a gente estava no exemplo anterior, que o número era muito grande, a gente estava somando valores nesse expoente. E a partir de agora, que o número é bem pequenininho, então, a gente está removendo esse valor, os zeros estão ficando vermelhinhos ali, e a pergunta é, como que vai funcionar essa ideia desse expoente que vai aparecer aqui para a gente? A gente vai representar isso com a potência de base 10. A ideia aqui é que a gente comece a perceber que quando o número é pequenininho, a gente vai ter esse tipo de representação, e a quantidade de zeros aqui, ó, ele vai ser representado através desse expoente que vai surgir, tá certo? Então, vamos observar aqui, ó. Deixa eu avançar aqui um pouquinho só. A ideia é que a gente consiga perceber que eu vou multiplicar um valor por 10 elevado a alguma coisa. Esse conteúdo se chama potência de 10, né? Expressando um valor em potência de 10, porque a partir de agora a gente vai começar a perceber que esses zeros aí que a gente vai utilizar vai virar um expoente com uma base 10.
Por isso que o nosso sistema é chamado de sistema decimal. Essa ideia de 10, de base 10, faz com que a gente consiga reduzir a maneira de escrever um número muito grande, tá? Então, vamos perceber aqui essa ideia agora. Ó. Os números que vão ser escritos em potência de base 10 estão representados aí para vocês. Essa potência de base 10, ela aparece com o expoentezinho sendo o P ali, né? 10 elevado à primeira vai ser igual ao próprio 10. Então, quando a gente tem esse número aí na potência, a gente está fazendo a quantidade de vezes essa multiplicação. Como eu tenho o número 1 nessa potência, eu vou utilizar somente uma vez o número 10, tá certo? Então, a ideia é lembrar dessa estrutura da potenciação mesmo, tá bom? Daí a gente começa a perceber que eu vou aumentar o expoente, isso para o primeiro exemplo, tá, gente? A gente vai explorar ainda a ideia do segundo momento, né, do segundo exemplo, onde eu tinha um número bem pequenininho, tá? Mas ainda trazendo para uma quantidade que vai aumentando, né? A gente vai ter ali o 2 no expoente, e significa que a gente está multiplicando o 10 duas vezes, e aí a gente tem o 100 como resposta, tá? Depois a gente tem ali ó, o 10 elevado ao cubo, e aparece 1000, né? 10 elevado à terceira potência. Então, a gente tem esse tipo de representação, ó. A ideia da potência como quantidade de vezes que eu represento, que eu multiplico um valor, né? 10 elevado à primeira, o 10 está aparecendo uma vez só. 10 elevado ao quadrado, a segunda, o 10 está aparecendo duas vezes. 10 elevado ao cubo, o 10 está aparecendo 3 vezes, tá certo? E aí a gente pode utilizar esse tipo de percepção. A gente acabou de verificar que múltiplos de 10, 100 e 1000 são identificados a partir dos zeros que tem no final desse valor. Então, olha o que é legal. Quando eu tenho o expoente 2, eu vou ter 2 zeros ali no final. Quando eu tenho o expoente 3, eu vou ter 3 zeros ali no final. É a primeira parte que a gente faz para identificar de que maneira eu vou reduzir isso para uma potência de base 10, tá? Ó, a gente falou sobre essa ideia do Google, né? E como a gente está falando hoje de representação na potência da base 10, a gente acabou de ver que a quantidade de zeros que estavam aparecendo ali era a quantidade do nosso expoente. O número Google, que o professor Tiago comentou ontem, né? E a gente está trazendo aqui esse número escrito, significa 10 elevado a 100, ou seja, é o número 1, seguido de 100 zeros. Então, a gente não consegue nem fazer, eu particularmente não consigo nem fazer a leitura desse número de tão grande que ele é, né? Então, ele tem uma identificação específica, que é ser chamado de número Google, para representar essa multiplicação do 10 elevado a 100, né? 10 elevado a centésima potência, tá certo? Então, vamos lá. Pronto. Para a gente começar agora a explorar essa noção daquele número que a gente estava buscando, qual que seria a nova maneira de representar a potência dele, a gente vai lembrar da representação de um número decimal, através da ideia de fração. O que é o 0,1, né, gente? A ideia de expressar esse número decimal, né, com essas vírgulas e essas casas decimais que começam a aparecer agora, eles vêm da divisão do número 1 de um inteiro por 10, 100 e 1000. A gente começa a verificar essas casas decimais surgindo a partir dessa divisão. Então, o 0,1, ele vai ser o 1 dividido para o 10. Então, vamos ver como é que isso vai se apresentar mais na frente, ó. O 1 dividido para o 100, ele vai ser um centésimo, né? 0,01. Então, a gente já começa a perceber um outro padrão de comportamento quando eu começo fazendo a divisão agora por múltiplos de 10. A gente verificou agora há pouco a multiplicação e, com isso, a gente conseguiu utilizar a ideia da potência. E aí, a gente colocou a quantidade no expoente de zeros que tinha depois do número 1, né? Ali no finalzinho do número. Aqui agora, a gente vai estar utilizando a divisão. E no caso da divisão, a gente vai ter esse número decimal começando a aparecer. E é daí onde a gente vai tirar esse raciocínio de como escrever agora a potência de base 10 associada a esse número decimal que vai começar a surgir, tá certo? Então, vamos lá, ó. Mesmo processo aqui para 1 dividido para 1000, a gente vai ter 3 casas decimais aqui no finalzinho, né? E aí a gente começa a perceber esse tipo de padrão. Como é que eu posso escrever esse número que vai surgir aí no expoente agora? Percebe que a quantidade de casas que está aparecendo ali é a quantidade do expoente, só que com um valor negativo, né? A gente começa a dar o pontapé inicial agora de inserir
o expoente com o valor negativo a partir da representação do número decimal que a gente possui. Vamos observar a próxima situação, ó. Vai aparecer agora o menos 2, porque a gente vai ter duas casas decimais aqui, né? A gente vai ter ali o menos 3, porque eu vou ter 3 números aqui no finalzinho, ó, para que a gente consiga fazer essa representação agora com o expoente utilizando o menos, né? Utilizando um valor negativo, já que a gente está utilizando essa representação agora através da divisão e a quantidade de casas que a gente está observando está surgindo no expoente. Como é decimal, não esquece que agora a gente vai utilizar o menos para fazer essa representação, tá certo? Então, observa aí o raciocínio. Agora a gente vai observar a quantidade de zeros que começam a surgir ali, que pode ser utilizado nesses dois modelos, tá, gente? Se eu estou avançando essa vírgula, eu estou deixando zeros sobrando ali na esquerda, né? Então, a gente tem uma casa ali. Depois a gente começa a ter duas casas decimais, então percebe que a maneira de eu perceber isso, né, de eu relacionar com essas casas que a gente está removendo ali, com os zeros que eu possuo ali nesse momento, estão colocando aqui no expoente para mim essa quantidade de maneira negativa, tá certo? A próxima situação a gente vai ter o menos 3 e assim por diante, né? Então, vê só, na próxima aula, o que a gente vai ter? A gente está explorando esse raciocínio de números decimais, utilizando tanto a representação de números muito grandes e números muito pequenos, com a potência da base 10, tá certo? Na próxima aula, a gente vai entender o que é que significa trabalhar com essa ideia de notação científica, né? A gente utilizou o raciocínio de ter muitos zeros no final para escrever utilizando, através da multiplicação de 10, 100 e 1000, essas potências. E agora, no finalzinho da aula, a gente verificou quando os números são muito pequenos, a gente vai utilizar esse raciocínio de utilizar a potência com o valor negativo, né? Porque eu vou estar fazendo agora uma divisão, querendo expressar um número decimal, tá certo? Porém, a gente tem essa possibilidade de reduzir essa escrita utilizando o que a gente chama de notação científica. Tem toda uma regrinha para a gente escrever o número desse jeito, né? O professor Pedro, vou passar a palavra já para ele, falou de uma ideia que se a gente tem um número muito grande, ainda que seguidos de muitos zeros, essa escrita pode não ficar tão adequada. E aí, quando a gente utiliza a ideia da notação científica, a gente consegue criar uma regrinha de conversão de nova escrita para esse número que a gente está desejando fazer a representação, tá certo? Eu vou passar para o professor Pedro para ele fazer as considerações finais e a gente finalizar a aula daqui, tá bom? Vai lá, professor. Bom, Briane, Gabriel participou bastante aqui na aula. Parabéns, Gabriel. Falou aqui bem direitinho, antes mesmo de você falar em relação ao expoente ficar negativo quando os números eles são muito pequenos, tá bom? Então, parabéns, Gabriel. Continue participando aqui da aula, tá bom? Você pode notar a relação que existe entre esses números negativos, né, que Briane falou. Então, você viu ali que o 0,1 é igual a 10 elevado a menos 1. O 0,01 é 10 elevado a menos 2 e você pode contar para verificar esse expoente de duas formas. Ou você conta a quantidade de zeros, vai ser o valor que está lá negativo, ou você conta a quantidade de números que vai aparecer depois da vírgula, tá? Então vai ser exatamente igual que você vai colocar aí em relação ao expoente. Então na próxima aula falaremos sobre a notação científica escrita, tá bom? Como a gente escreve alguns números que são muito grandes ou muito pequenos, tá bom? Para você colocar ele de forma mais simplificada, tá bom? Então, um cheiro no seu coração, fique com Deus e até lá. É isso, gente. A gente vai encerrando a aula por aqui. Espero que vocês tenham feito as anotações em relação à mudança, né, do expoente, quando a gente vai ter um múltiplo de 10, 100 e 1000, ou quando a gente vai ter uma divisão por 10, 100 e 1000. Lembrando que no primeiro caso o expoente fica positivo, no segundo caso o expoente fica negativo, tá bom? A gente vem amanhã com a próxima parte dessa aula, falando um pouquinho sobre notação científica e eu espero que vocês tenham aprendido por aqui. A gente se vê logo mais. Até a próxima!